Toda cidade é feita de pessoas. Toda pessoa é feita de escolhas. Está começando agora o Conexões. Boa noite para você que está nos ouvindo pela Rádio Capela FM, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos vendo pelo YouTube. Está começando mais um programa Conexões, um programa que conecta trajetórias de vida, histórias reais, escolhas, desafios e aprendizados que ajudam-nos a entender melhor o mundo em que vivemos. Aqui nós conversamos com pessoas que fazem a diferença em suas áreas e que, através de suas experiências, ajudam-nos a construir cidades melhores e uma sociedade cada vez mais consciente. Este é o propósito do programa Conexões e agradeço muito você que está nos acompanhando há mais de um mês nessa nossa trajetória de programas. E hoje nosso convidado é o Eduardo Arienzo, que é consultor em segurança e medicina do trabalho, advogado, perito judicial, empresário, palestrante, e nós vamos conhecer um pouco mais também sobre a longa trajetória do Edu no Rotary, que é uma organização muito importante, internacional, presente em mais de 200 países e responsável por projetos humanitários que impactam milhões de pessoas em todo o mundo, talvez bilhões de pessoas, por que não? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso com o Eduardo. O Eduardo também foi governador do Distrito 4590 do Rotary Club do biênio 2017-2018 e participou de diversas iniciativas voltadas para a responsabilidade social, ética profissional e desenvolvimento das comunidades. Hoje nós vamos começar a conversar muito sobre a trajetória profissional dele, a liderança, a responsabilidade social e, claro, sobre o papel do Rotary na transformação das cidades. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar conosco aqui na Rádio Capela FM e no programa Conexões. Obrigado, Gurian. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar dividindo um pouquinho com vocês aqui, com seus ouvintes, né? E já agradeço aí a audiência. Para a gente poder dividir um pouquinho de conhecimento, um pouquinho daquilo que a gente faz, um pouquinho de projetos sociais dentro do Rotary. Então, eu estou à disposição aqui para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito, muito gratificante para todo mundo. Eu agradeço muito ter aceito o nosso convite, Eduardo. E já para a gente começar esse bate-papo, eu queria começar um pouquinho pelo início da sua trajetória. Como surgiu o seu interesse pela área de segurança, pela área de medicina do trabalho? O que levou a construir uma carreira tão estratégica para as empresas e também para os trabalhadores? Bom, Muriel, a gente lá no início, né, da nossa formação profissional, eu optei por fazer o curso de engenharia e mesmo dentro da engenharia eu já tinha o caminho da engenharia de segurança, né? Antes mesmo já tinha feito o curso de técnico de segurança, isso foi em 1985, né? Então era uma fase em que as regulamentações de segurança, saúde, né, engenharia estavam ainda sendo implementadas, né, através da portaria 3.914, né, de 78, das NRs. Então, as coisas estavam engatinhando e o Brasil, né, naquela época, tinha ainda poucas regulamentações a respeito do ambiente de trabalho, da segurança do trabalhador. Então, era um campo vasto a ser desenvolvido, né? E muitas coisas mudaram de lá para cá. Então, isso acabou, obviamente, despertando interesse. Então, eu já tinha o conhecimento, né? Tinha feito o curso de técnico de segurança, depois, naturalmente, fiz engenharia de segurança, acabei depois fazendo o curso de direito e aí a gente está nessa trajetória lá há longo tempo, né? E como consultor empresarial, que também é uma área que você também atua bastante, do perito judicial na Justiça do Trabalho, na prática, como que você vê que essa experiência que você tem, ela contribui sobre os desafios que existem nas relações entre empresas, trabalhadores e a própria legislação no Brasil, que é bem pesada? A gente, logicamente, acaba atuando, né, por um lado, na prevenção, na conscientização, né? Eu acho que o fator segurança depende de ambas as partes, né? Naturalmente, do próprio empresário, que tem que entender que o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente saudável, até para que se consiga desenvolver as tarefas de uma maneira mais adequada e que, obviamente, o trabalhador possa estar contente no seu posto de trabalho e possa render aquilo que, de fato, ele tem condições de render. E mesmo o trabalhador, né? Ele também tem que entender que é importante que ele tenha esse conhecimento,
que ele procure cobrar, né, o uso, né, daquilo que deve ser adotado nos meios de trabalho, os equipamentos de proteção. Então, é uma coisa também cultural, né? A gente entende ao longo desse tempo que o trabalhador vem se conscientizando cada vez mais, não só o trabalhador, como também o empresário. E isso acaba fortalecendo o meio de produção, porque depende de ambas as partes, né? E, naturalmente, quando as partes se entendem, empregado e empregador, você não tem a necessidade que o Estado acabe interferindo nesse processo, porque não há litígio. Não é? É um processo de conscientização mútuo em que ambos sabem o que deve ser feito para que a coisa possa se desenvolver de uma maneira tranquila, né, saudável, segura, né, e que se possa render. Então, é o crescimento da própria sociedade em si. Né? E nessa área da cultura da prevenção, o que você, na tua visão, você entende que ainda falta para que seja essa área ainda mais valorizada no ambiente corporativo? Eu diria para você o seguinte, né? A gente colocou aqui um ponto importante, que é a conscientização tanto do empregador quanto do empregado. Né? Agora, existe um fator que é a economia. Né? Naturalmente, tudo, né? Não só na empresa, mas na própria vida particular, tudo, né? A nossa vida depende de como a economia do país está caminhando. Né? Então, naturalmente, quando você tem uma economia que vem crescendo, né? Onde você tem a possibilidade de investimentos, né? Em treinamentos, em cursos, e no próprio ambiente de trabalho, onde você tem uma economia em que o próprio indivíduo pode se aprimorar com cursos, tendo gastos para que ele se evolua culturalmente em termos de conhecimento, você acaba fazendo com que isso acabe indo de uma maneira mais rápida. Né? Então, eu acho que o ponto também aí é a economia. Né? Eu acho que a gente precisa ter uma economia cada vez mais robusta. Eu acho que cada vez numa fase de crescimento contínuo, porque a gente vive de solavancos, né? E isso acaba atrapalhando um pouquinho esse desenvolvimento. Além da carreira empresarial do Eduardo, existe um capítulo muito importante na vida dele, que é o Rotary. Você já deve ter ouvido falar sobre o Rotary, você que está nos ouvindo pela Rádio Capela, você que está nos assistindo pelo YouTube. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Rotary. Aguenta aí, não muda de estação. Descobrindo o Brasil, tô na maior pindaíba, na pior. Você não sabia que falava tupi, mas aí está. Curumim, cutucá, pereba, pipoca e até ser carioca. O caju, abacaxi e amendoim só tinha aqui. Se você mora em Itaipu, Pindamonhangaba, Mantiqueira, Atibaia, é do tupi o nome do lugar. Até jogar peteca com seu xará. Culturas Indígenas, um encontro de saberes, uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. O plástico tem influência direta nas mudanças climáticas. Utensílios usados uma única vez levam até 400 anos para se decompor. O dano é imenso para a biodiversidade. Aves e espécies marinhas sofrem tanto pela ingestão quanto pelo entrelaçamento com objetos que contêm plástico. Recuse, reduza, reutilize. O futuro depende de nós. Uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Estamos de volta com o programa Conexões, hoje com o nosso amigo, companheiro do Rotary Clube de Vinhedo, Eduardo Arienzo. Como nós dissemos no bloco anterior, nós vamos trabalhar agora, falar um pouquinho mais, debater um pouquinho mais sobre o Rotary. E, Eduardo, para quem talvez ainda não conheça tão bem o que é o Rotary, qual é a essência dessa organização que está presente em tantos países do mundo? A essência, Goriana, do Rotary, né, que é uma entidade mundial, internacional, é exatamente trabalhar desenvolvendo projetos, né, projetos humanitários. Na realidade, o Rotary ele acabou se iniciando nos Estados Unidos, né, em Chicago. Inicialmente foi aí um grupo de profissionais que se encontraram e o objetivo era que esses profissionais pudessem conversar, pudessem trocar ideias e, obviamente, com essa troca de informações crescerem, né, nas suas atividades, né, porque ninguém cresce sozinho, é necessário a interação das pessoas e, obviamente, tem as profissões e aí, conforme você vai tendo conhecimento de outras atividades, você vai evoluindo como profissional. E aí foram se formando células, que são os clubes, né, no mundo todo. E hoje o Rotary trabalha muito com os serviços humanitários. Então nós temos, inclusive, uma fundação, né, Fundação Rotária, que aporta recursos no mundo todo, fazendo vários projetos. Aqui mesmo em Vinhedo, para citar um exemplo, nós tivemos já vários projetos na Santa Casa. Né? Nós desenvolvemos um projeto
junto à Santa Casa de colocação de um microscópio cirúrgico, né? Então foi um aporte do Rotary de 300 mil, foram 56 mil dólares, né? E tivemos também projetos na área do pronto atendimento da Santa Casa, temos outras entidades, né, aqui em Vinhedo, nós estamos entregando um projeto, uma cozinha aqui numa entidade no Paulo de Tarso, em Vinhedo, né, agora mais um mês e pouquinho. Então, são vários projetos que ocorrem pelo mundo todo, né? E, obviamente, aqui em Vinhedo nós temos o Rotary Clube de Vinhedo e não poderia ser diferente, né? E o Rotary tem uma característica muito interessante, para quem está nos ouvindo, o Eduardo vai comentar também sobre isso, acabou de falar um pouco também, que é unir profissionais das suas mais diversas áreas para esse desenvolvimento dos projetos sociais. E na prática essa união de lideranças, ela transforma essas ações concretas em benefício para a comunidade, correto? Sim, Eduardo? sim, porque na realidade todos nós somos voluntários, nós não ganhamos absolutamente nada, né? Somos todos voluntários no mundo todo e a célula do Rotary, que é o clube, né? Ele obviamente é formado por profissionais, dos mais variados tipos de profissionais, que, como eu disse, foi a essência da formação do Rotary, né? Então esses profissionais, advogados, engenheiros, médicos, enfim, eles obviamente dentro das suas especialidades, né, eles interagem, né, e permitem que se consiga desenvolver um projeto amplo, né, com cada um ajudando dentro do seu conhecimento. Esse é o objetivo do Rotary, né? E aí, obviamente, ajuda a comunidade, auxilia a comunidade. E o Rotary, só para você que está nos ouvindo, assim como, por exemplo, a cidade de Vinhedo, Campinas, ela faz parte do estado de São Paulo. Então, os clubes, eles se organizam e alguns deles fazem parte de um determinado distrito. Isso. Vinhedo, por exemplo, faz parte do distrito 4590, Isso, que faz exato. parte de Campinas também. Isso, 4590, grosso modo, ele começa em Cajamar. Correto. E vai seguindo pela Anhanguera, né? Para quem está indo para o interior, todo o lado direito da Anhanguera, então Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas, e continua na Anhanguera até o Washington Luiz. Até o Washington Luiz. Aí entra no Washington Luiz, vai pegar Rio Claro e depois vai fechar lá em Pirassununga e vai até Caconde, divisa de Minas. E aí depois de Minas vai vindo até a Nazaré Paulista para fechar de novo em Cajamar. E eu estou pedindo para o Eduardo explicar isso para nós, para vocês verem o quanto é importante a presença do Eduardo aqui na Rádio Capela FM nessa noite, porque o Eduardo ele faz parte do Rotary de Vinhedo e foi governador do Distrito 4590 nos anos de 2017 e 2018. Quer dizer, é uma escolha que não é uma escolha fácil, porque os distritos, como nós acabamos de dizer, todos eles têm inúmeros profissionais do mais alto gabarito, sempre disponível de forma voluntária para contribuir. E nós aqui em Vinhedo tivemos a honra de ter o Eduardo como governador nesses 2 anos, 2017 e 2018. E como que essa experiência representou para você na sua trajetória, tanto pessoal como profissional, Eduardo? Eu diria para você que, na realidade, o Rotary acaba sendo uma escola, né? É uma escola de liderança, né? Obviamente, até porque a gente, quando governador, nessa área toda que foi colocada aqui, são 70 e poucos clubes, né? Em várias cidades. Então, você acaba, obviamente, administrando de forma voluntária, né? Toda essa região. E além de ser o aprendizado, né, de liderança, de administrar pessoas, né, é também muito gratificante porque você vê os projetos que cada clube faz, né? Então, da mesma maneira que a gente fez projetos aqui em Vinhedo, outros clubes fizeram projetos pelo distrito, né? Então é muito, muito gostoso a gente que sensibiliza, né, nesse trabalho voluntário, de ver o mundo sendo mudado, né, de você estar podendo transformar vidas, de você observar o sorriso de uma criança, alguém que realmente precisasse daquele trabalho que está sendo feito. Então é muito gratificante você acompanhar isso. Então todas as visitas que a gente fez, naturalmente a gente visitava os projetos. E você via que aquele recurso que foi aplicado realmente deu o seu efeito, transformou quem precisava transformar, ajudou quem precisava ajudar. E esses recursos que formam a Fundação Rotária são recursos que eles provêm dos rotarianos. São recursos que provêm de eventuais doações, investimentos dos rotarianos, né? Mas também é aberto a investimento de empresas, né? Então aqui, inclusive, vocês vão tocar no assunto, mas fica o convite, né? Existe a possibilidade de que empresas, pessoas jurídicas, né, possam fazer investimento em projetos sociais através do próprio Rotary. Então existe uma associação brasileira, né, para que ela aberta para que possa ser feito aporte por empresas. Então aquelas empresas, aqueles empresários que eventualmente estejam ouvindo e queiram transformar vidas, queiram ajudar as comunidades em que estão, né, ou
mesmo em outros locais que porventura sejam estratégicos, a gente tem como auxiliar, a gente tem como fazer com que o recurso seja aplicado integralmente. E, aliás, te digo até mais, Gurian, todo mundo fala do Médicos Sem Fronteiras, né? Todo mundo conhece o Médicos Sem Fronteiras, mas o Rotary, ele traz um retorno para a entidade maior que o Médicos Sem Fronteiras, né? O Médicos Sem Fronteiras hoje tem muito gasto com propaganda. Então, nós não fazemos gasto com propaganda, o nosso gasto é naturalmente no boca a boca, no conhecimento que se tem, a nossa divulgação, aliás, não é o gasto daquilo que a gente faz, exatamente para que sobre mais recurso para ser aplicado no projeto. Então, se você pegar R$100 no Médicos Sem Fronteiras e R$100 no Rotary, nós aplicamos mais do que o Médicos Sem Fronteiras aplicaria, porque a gente tem menos despesas para fazer a coisa funcionar. E no momento em que a gente vive no Brasil e no mundo, não é uma característica só do Brasil, não, de descrédito em relação às instituições, quando a gente fala de recurso, dinheiro, Sim. quando a gente fala de entidade, gerir recursos, se não fosse a credibilidade que o Rotary tem, o fato do Rotary estar presente em páginas sociais e não policiais, é o que garante de fato esse crescimento e esse avanço na aplicabilidade dos projetos sociais. Sim. A gente tem toda uma transparência, tem toda uma regra de demonstração de resultados. Então, o Rotary realmente é reconhecido pela transparência e pela segurança que ele dá na aplicação de projetos. Muito bom. Quando a gente fala de Rotary, a gente fala de uma organização que, então, conecta pessoas e propósitos. E no próximo bloco, nós vamos ouvir um pouquinho mais esse bate-papo com o Eduardo, falando de liderança, ética e impacto na sociedade. Nós voltamos já. Saúde mental no trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego vai fiscalizar questões de saúde mental entre as práticas de segurança do trabalho. O órgão vai atuar de forma planejada ou a partir de denúncias, com atenção especial para os setores com alta incidência de adoecimento mental, como de teleatendimento, bancos e hospitais. Ambientes saudáveis para o corpo e a mente. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Estamos de volta com o programa Conexões. Esse, infelizmente, é o último bloco desse bate-papo muito legal, muito prazeroso e muito instrutivo a respeito do Rotary, a respeito de projetos sociais com o Eduardo Arienzo, que no momento em que a gente discute tanto o descrédito em relação às instituições, é muito legal a gente ver experiências práticas vitoriosas e que tem resultado. E com um detalhe, sem personalizar. É algo que você faz o resultado pelo bem. E tem, inclusive, né, Edu, quais são não é lema do Rotary, Existem mensagens presidenciais, né? Sim. Lemas anuais. A cada Sim, ano sim. você tem, por exemplo, no ano que eu fui governador 17 e 18, Correto. era o Rotary faz a diferença, Rotary né? faz a diferença. Então hoje nós temos o Rotary fazendo bem à humanidade. Então cada ano tem uma mensagem presidencial. E falando nisso, uma das marcas do Rotary é exatamente a valorização da ética nas atividades profissionais. Isso o Rotary não abre mão. E na sua visão, por que esse debate sobre ética e responsabilidade profissional continua sendo tão importante nos dias de hoje? Eu entendo que é o caminho, né, que a gente precisa trilhar para a gente ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né? Eu acho que a evolução da sociedade, independente de qual local ela esteja, mas ela tem que partir exatamente por esses pilares, né? Uma sociedade só vai ser justa se as pessoas tiverem ética, não é? Se as pessoas tiverem responsabilidade, né? Então, enquanto você tiver, eventualmente na sociedade, pessoas que esquecem que vivem no coletivo, né? Você passa a ter uma série de dificuldades que a gente vê por aí. Então é muito comum, você observa no dia a dia atitudes, né, que demonstram que a pessoa parece que está vivendo sozinha no mundo, né? E isso é exatamente o despertar que precisa acontecer. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos de forma coletiva. Então aquilo que eu não quero para mim, eu não gostaria que acontecesse para você. E nem todo mundo pensa dessa maneira, né? E aí vem a responsabilidade, vem a ética, vem o compliance, vem tudo aquilo, né, que uma sociedade precisa para ser mais justa, mais honesta, mais transparente e que possa com isso surtir e ganhar, né, aquilo que tem de melhor dentro de um convívio coletivo, né? E ao longo dessa sua trajetória no Rotary, nós falamos aqui sobre os projetos sociais, iniciativas sociais. Existe algum que tenha marcado especialmente sua vida? Algum momento específico? Algum projeto, algum projeto que você participou ou como membro do Rotary, companheiro do Rotary? São vários, né, Guria? São vários.
Se São quiser destacar vários. alguns. Nós tivemos o mais recente aqui, já não como governador, né? Mas, enfim, atuando nessa entidade do Rotary que recebe, essa entidade que nós chamamos de Associação Brasileira de Rotary Foundation, que recebe recursos de pessoas jurídicas. Nós tivemos um projeto em Araguaína, no Tocantins, agora recente, em que houve um aporte de uma empresa, né? Num lar de velhinhos, né? Onde foram colocados painéis solares, né? E esses painéis solares permitiram a colocação de aparelhos de ar-condicionado, né? Numa cidade, Araguaína, né? Que é Tocantins, quente, né? Então nós estivemos lá e você vê a felicidade, a alegria, né? Daquelas pessoas com idade, né? Que às vezes ficam um pouco desamparadas dos entes queridos, né? Que por N situações às vezes, né? E não tinham ali uma condição de temperatura às vezes adequada para poder estar presente. Então nós estivemos lá, né? E você vê aquilo que eu disse, a alegria das pessoas, né? A fisionomia de satisfação. Então isso a marca, né? De quando a gente vê projetos por aí, que a gente vê todos os momentos, né? E assim, o Rotary está sempre aberto, sempre trabalha para ampliar o seu quadro associativo. E o que faz alguém ter perfil para ser rotariano, Edu? Na realidade, a gente obviamente, né, cada clube tem os seus companheiros, que nós chamamos, e aí a gente vai observando, vai verificando dentro do convívio que a gente tem, pessoas com perfil, né, dentro daquilo que nós colocamos aqui. Pessoas que, obviamente, são pessoas que têm responsabilidade, pessoas, né, que têm ética, pessoas que têm aí uma atividade, né, que possa, obviamente, agregar, né, mas principalmente pessoas que têm aí o perfil de servir. Pessoas que queiram ajudar, pessoas que queiram fazer um trabalho voluntário, né, para ajudar alguém, para melhorar a vida de alguém, de uma entidade, né? Esse é o perfil que a gente procura. E se você pudesse resumir, em poucas palavras, o impacto que o Rotary pode ter em uma cidade, o que você diria para quem ainda não conhece a organização? O impacto é transformação, né? A gente procura nos nossos projetos gerar impactos duradouros. Então, não é filantropia que a gente faz, quer dizer, não é você entregar a cesta básica todo mês, né? É exatamente você criar mecanismos para que uma entidade possa criar receita e manter as suas atividades. Então, é o caso, por exemplo, de projetos de cozinha, para que se possa fazer bolos ou qualquer outra padaria, etc., né? Então, em uma palavra, eu acho que é transformação, né? É mudança da vida, das pessoas, é criar novas perspectivas, né? É valorizar o ser humano. Eu acho que a palavra mais adequada seria valorização do ser humano, porque toda vez que você atua num projeto, você está fazendo com que aquela pessoa se sinta, né, reconhecida, valorizada e entendendo que a vida tem caminhos, né? Tem solução. E quem quer se aprofundar um pouco mais, basta no Google, no próprio Instagram, nas redes sociais, Rotary Club, você vai ter acesso às mais variados clubes, né? O Rotary em Vinhedo tem também um perfil também nas redes sociais, né? Você pode procurar, para quem tem pessoa jurídica, né? Pode procurar a BTRF, né? www.btrf.org, que é a Associação Brasileira de Rotary Foundation, que é destinada exclusivamente a receber recursos de pessoas jurídicas. E pode procurar a página do Rotary, né? Rotary Internacional, vai navegar, ou mesmo Rotary de Vinhedo. Na sua cidade sempre tem um Rotary, né? Então, vocês normalmente observem que tem uma roda, né, que é o símbolo do Rotary. Então, sempre tem, praticamente sempre tem alguém do Rotary na sua cidade. Eduardo, foi um prazer conversar com você nessa noite, para quem está nos ouvindo pela rádio, de dia, tarde ou noite para quem está nos acompanhando pelo YouTube, e conhecer um pouco mais tanto sua trajetória profissional, também sua atuação no Rotary. Obrigado muito por compartilhar conosco essa visão, que é importante sobre liderança, responsabilidade, enfim, essa visão importante que a gente tem que sempre ter de construção, que é o nosso objetivo do nosso programa. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, Curian, um abraço a todos, né? E ficamos à disposição, né? Como voluntários, ficamos à disposição para ajudar as pessoas e transformar vidas. Hoje o Conexões conectou mais uma trajetória marcada pelo trabalho, compromisso e serviços à comunidade. Esse foi o Conexões. Toda semana novas histórias, novas experiências e conversas que inspiram. Até o próximo programa. Você ouviu na Capela FM Conexões. Todas as terças-feiras, às 18h05, aqui na Capela FM.
Apresentação: jornalista Eduardo Gurian.